Queria orar com você nesse momento. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por este culto. Nós não estamos aqui por acaso. Antes de sequer pensarmos em estar aqui, o Senhor já nos pensou, o Senhor já nos imaginou neste lugar, nesta noite, na cadeira em que estamos. E eu sei que o Senhor preparou um banquete para nós. Nós não queremos, Pai, sair daqui apenas como ouvintes, como apreciadores de uma palestra, de uma mensagem, mas nós decidimos ser praticantes de cada uma das verdades aqui ministradas. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para nos ensinar não apenas aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Pai. E nós sabemos que fazendo isso, nós vamos sair daqui diferentes de como entramos, não apenas informados, mas inspirados, transformados, avivados por Tua palavra e pelo Teu poder, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu tinha uma mensagem aqui preparada, e eu falei no culto da tarde que eu gosto de participar de todo o louvor, mas enquanto eu estava me dirigindo, o Espírito Santo bagunçou a minha ministração. E eu não sei se você que prega a palavra já passou por essa experiência, que confesso que nem sempre é tão confortável, porque aí você olha para um esboço e o esboço olha para você, e você pensa, mas está tão bonitinho, mas está tão bem preparado, tem um começo, tem um meio, tem um fim, mas aí Deus diz, eu quero que você fale uma outra coisa. E como Ele é o dono do culto, a gente acaba cedendo àquilo que Ele coloca no nosso coração, e eu tenho certeza que quando Ele muda, quando Ele bagunça a minha ministração, é porque na verdade Ele quer organizar algumas coisas na nossa vida, amém? E nós vamos conversar um pouco, pelo menos assim, imagino, sobre avivamento e finanças. Diga comigo, avivamento e finanças. Sim, nós vamos falar sobre dinheiro na igreja, nós vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre prosperidade. E é interessante falar sobre esse assunto, porque antes de colocar a passagem que o Senhor me mostrou quando eu estava subindo aqui, nós muitas vezes ouvimos alguns crentes mesmo, não apenas pessoas lá fora no mundo, criticarem a mensagem sobre finanças nas igrejas, alguns dizendo que talvez o dinheiro não seja algo assim tão importante. Alguns dizem que nós não deveríamos dar uma ênfase tão grande a mensagens sobre assuntos financeiros. Certa vez eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa a respeito dos ensinamentos de Jesus. E eu cheguei a um dado curioso, você pode fazer a sua pesquisa e tirar também as suas conclusões. Eu percebi que 1/3, ou seja, 33% de todos os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos sobre finanças. Sabe o que isso quer dizer? Que se você ouvisse Jesus pregando nos dias dele aqui na terra, de cada 3 pregações que ele fez, uma pregação era sobre finanças. A parábola dos 10 talentos é um ensinamento sobre finanças, porque os talentos, na verdade, eram uma medida monetária daqueles dias. A parábola do administrador insensato é um ensinamento sobre finanças. Ele também ensinou que ninguém constrói uma torre sem antes calcular os custos. É um ensinamento sobre finanças. A parábola do filho pródigo, nós podemos aprender muitas coisas, mas é, em essência, um ensinamento sobre finanças, porque fala daquele filho que gastou a sua herança antes do tempo, e fala também do filho que nunca soube aproveitar a herança que sempre esteve ao seu alcance. Quando nós olhamos para os milagres de Jesus, e você pode fazer também essa leitura por você mesmo e chegar a essa conclusão, eu percebi um dado curioso. Eu percebi que 1/3, ou 33%, dos milagres de Jesus também foram milagres financeiros. O primeiro milagre de Jesus, quem sabe qual foi?
transformar a água em vinho. O que é que isso representa, senão uma provisão material para uma festa? E aí nós vemos tantos outros, como por exemplo, ele dizendo a Pedro, olha, vai até o peixe, pesca aquele peixe, na boca do peixe você vai ter o seu imposto de renda, declarado e quitado. O que nós poderíamos dizer, por exemplo, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que aconteceu não uma, mas duas vezes, pelo menos aqui registradas nos evangelhos. Um milagre também de provisão. Ele estava trazendo pão para alimento. Os próprios discípulos perguntaram, 200 denários de pão não seriam suficientes para alimentar toda essa gente? E onde conseguiríamos tanto pão no meio desse deserto? Veja o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, primeiro, que eles tinham dinheiro para comprar o pão. Segundo, o problema era o lugar para comprar o pão. Não tinha naquele lugar, porque às vezes a gente pensa que Jesus, ele era pobre enquanto estava aqui na terra, mas Jesus tinha um tesoureiro. Quantos aqui tem um tesoureiro pessoal? Não somente tinha um tesoureiro, como a Bíblia registra que esse tesoureiro por um tempo roubou de Jesus, e os discípulos demoraram a perceber. Agora, se você tem pouco dinheiro e alguém rouba um pouquinho, você percebe na hora. Se alguém rouba de você e você demora para perceber, no mínimo você ganha mais do que o necessário para as suas necessidades básicas. No mínimo você tem uma sobra. As pessoas dizem, mas Jesus ele não tinha uma casa, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Isso não está na Bíblia. A minha e a sua Bíblia diz, por exemplo, que quando Jesus estava em Cafarnaum, na sua casa, as multidões foram à sua casa e encheram a casa para ouvir a sua mensagem. Eu não sei você, mas uma casa pequena não cabe uma multidão. Então ele tinha uma casa grande. Eu estive recentemente em Israel e a gente visitou as ruínas da antiga Cafarnaum. Eu posso te dizer, era uma cidade de classe média alta. Nós vimos algumas casas, como a casa onde Pedro morava. As pessoas dizem, Pedro era um pobre pescador. E eu pergunto para você, quantos aqui têm um bom barco de pesca? Pedro tinha um, e não somente um barco qualquer, mas um barco que podia ir para o mar alto. Pedro tinha uma empresa de pesca, porque Jesus pede para que ele faça sinal aos seus companheiros de pesca. E a palavra companheiro ali é a palavra parceiro mesmo, sócio. Ele estava chamando sócios para encher o seu barco naquele momento. Aliás, o milagre da pesca maravilhosa também é um milagre de provisão. Porque o que Jesus estava fazendo ali, Pedro não estava praticando pesca esportiva. Ele pescava para que ele pudesse ter a sua renda. E ele passou a noite inteira sem apanhar nada, mas um dia alguém entrou no barco dele. Aleluia! O mar não estava para peixe, mas a pergunta que você deve fazer não é se o mar está para peixe. A pergunta que você deve fazer é quem está no barco com você. Porque isso vai fazer toda a diferença. Ele disse, lança a rede do lado direito do barco. E eu acho interessante esse conselho de Jesus, porque é mesmo uma consultoria de investimento. Lança no lado direito do barco. E ele disse, olha, tentamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. Sabe que você pode fazer um investimento sob uma palavra de Deus e prosperar de uma forma que você nunca viu na sua vida? Agora, essa pesca, ela aconteceu num outro momento também. Os discípulos, eles estavam desanimados com a morte de Jesus, ainda não entendiam o que significava a ressurreição, e a Bíblia fala no Evangelho de João, que num determinado momento, os discípulos desanimados, Jesus morreu, mas parece que acabou aquele tempo. Enquanto a gente estava com Jesus, nunca faltou nada, porque o Evangelho de Lucas registra isso. Jesus perguntou, a Bíblia diz, um a um, quando eu os enviei, sem sandália, sem ouro, sem nada guardado antes, faltou-vos alguma coisa? E cada um deles disse, não faltou nada. Não faltou nada, por quê?
Porque Deus sempre levantava pessoas para servir a Jesus e aos discípulos com os seus bens. A Bíblia fala, antes da parábola do semeador, e essa analogia na Bíblia é muito interessante, porque imediatamente antes de falar da parábola do semeador, a Bíblia fala que Jesus viajava com a sua equipe ministerial, mas haviam algumas mulheres que os serviam com os seus bens. Não apenas servia a Jesus, mas servia também aos discípulos. Deixa eu perguntar para você aqui, quem já preparou um almoço para mais de 10 pessoas? Quem já recebeu mais de 10 pessoas na sua casa por alguns dias? Quem dos que levantaram a mão percebeu que a conta no final do mês aumenta? Jesus recebia 12. Ele viajava com esses 12, ele tinha uma comitiva. Agora, você acha que nos dias de Jesus, alguém fazendo uma comitiva, viajando de cidade em cidade, ele tinha despesas para se hospedar, ele tinha despesas de alimentação, ele tinha despesas de traslado. Será que alguém naqueles dias não parou para pensar, Jesus podia fazer uma equipe mais enxuta, né? Para que 12? Ele pode fazer isso com 3. Vamos escolher os melhores aqui, vamos fazer uma seleção, e vamos escolher Tiago, Pedro e João, que a gente percebe que são os mais chegados. Para que tanta gente? Alguém poderia questionar, mas não entendia que aqueles 12 iriam revolucionar o mundo. A Bíblia diz que algumas pessoas sustentavam eles com os bens. Mesmo quando algumas pessoas não sustentavam, ele estava no deserto, ele foi tentado, e a gente sempre lembra daquela tentação, transforma essa pedra em pão, te joga do precipício, eu vou te dar as riquezas do mundo. E a gente esquece que no final da tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram e os serviram. Eu pergunto, serviu em quê? Jesus estava com fome. Jesus estava com sede, então certamente ele recebeu comida, ele recebeu bebida dos anjos. Agora veja, Jesus logo depois daquela passagem, a Bíblia diz que ele ensina uma parábola, o semeador saiu a... Que semente ele está falando? Diga comigo, a palavra. Olha para mim para você entender. Antes de ele falar que o semeador saiu a semear a palavra. Quantos sabem que nós semeamos a palavra de graça? A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Agora, quantos sabem que ser de graça não significa que não teve um custo? Amém? Você diz, por exemplo, eu faço uma universidade pública, é de graça. Não é de graça. O fato de você não estar pagando não quer dizer que não tem um custo para que você possa receber aquela aula. Perceba que interessante, eles levavam a palavra de graça, preste atenção e olha para cá, o semeador saiu a semear, porque semeadores saíram a semear. E enquanto semeadores saíam a semear, o semeador saiu a semear. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você estudar a história da Bíblia e a história do cristianismo nesses 2000 anos, você vai ver que nunca houve sequer um avivamento na história que não fosse precedido de um avivamento financeiro. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco nisso, não existiu nenhum avivamento espiritual na história da humanidade, durante todo o registro da Bíblia, que não foi precedido ou acompanhado de um avivamento financeiro. A reforma protestante que aconteceu com o Martinho Lutero, com o Calvino e com tantos outros personagens, também aconteceu com nobres e castelos da Alemanha daqueles dias, que patrocinaram Lutero para que ele pudesse imprimir as Bíblias em alemão e espalhar por toda a Europa naqueles dias. Deus levantou pessoas para dizer, eu acredito nessa ideia, eu acredito nesta causa e eu vou semear ela.
Talvez você já tenha ouvido falar de um grande evangelista chamado Reinhard Bonk. Quem já ouviu falar dele? Ele já ganhou mais de 2 milhões de pessoas em uma única noite, em cruzadas na Nigéria, por exemplo. Você não vê isso no Jornal da Noite, mas está acontecendo no nosso mundo. Milhões de pessoas recebendo Jesus. E certa vez ele conversou com um outro homem chamado Kenneth Copeland. Talvez você não escute nos noticiários sobre ele, mas ele é o homem que mais doou aviões em toda a história. Não estou falando o homem que mais doou aviões para igrejas, eu estou falando um homem geral que doou mais aviões. É um pastor. E ele certa vez conversava com Reinhard Bonk, e o evangelista disse para ele: Deus está falando comigo para dobrar as minhas cruzadas. E ele disse: então Deus está falando comigo para dobrar as minhas ofertas. E ele patrocinou aquele homem. Aleluia! Por que eu estou falando essas coisas? Porque se não existe um avivamento espiritual que não seja acompanhado por um avivamento financeiro, quando nós falamos que estamos para viver dias de avivamento, nós estamos falando de dias de prosperidade sobre a nossa vida também. Aleluia, diga comigo: o avivamento do Espírito está acompanhado de um avivamento de finanças. Então pessoas dizem: mas se fala muito sobre dinheiro na igreja e eu não suporto isso. Você não suportaria ficar muito tempo ouvindo Jesus pregar. Porque, como eu já disse, de cada 3 ministrações, uma era sobre dinheiro. Você não suportaria ver os milagres de Jesus, porque de cada 3 milagres, um milagre era financeiro. A segunda pesca maravilhosa acontece, como eu falava, quando os discípulos disseram: vamos pescar. Eles não estavam dizendo: ei gente, vamos pescar para relaxar um pouquinho, vamos ali num pesca e pague. Não era pesca esportiva, não era pesca por lazer. Sabe o que é que ele estava dizendo? Pedro era pescador de profissão. Ele estava dizendo aos discípulos: olha, essa história de andar com Jesus de cidade em cidade, pregando a palavra, vivendo como pescador de homens. Aliás, quando ele se tornou pescador de homens? Depois da primeira pesca maravilhosa. Mais uma vez, o que é que ele fazia com essa pesca? Diga comigo: ele comercializava. O que é que você acha que aconteceu com aqueles peixes que lotaram o barco? Eles foram jogados de volta no mar, eles foram vendidos. E esses peixes lançaram Pedro em tempo integral ao ministério. Ele disse: olha, está precisando de dinheiro, toma aí os peixes, vende, me segue, eu vou te fazer pescador de homens agora. Aleluia. E aí Jesus vai, e Pedro diz: bem, faz 3 dias, Jesus subiu, Jesus foi embora, mas as contas não foram. A gente precisa trabalhar, vamos pescar uns peixinhos para a gente vender, porque amanhã a gente tem conta para pagar. E aí lá estavam eles, fora do propósito, passaram a noite inteira pescando, não apanharam nada. De repente, alguém aparece para eles, lá do outro lado da margem, e faz uma pergunta: filhos, tendes vós algo de comer? E eles dizem lá de longe: não! Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. E aí aquela voz lá da praia de longe diz: joga a rede aí do lado direito do barco. E aí ele joga uma rede, e a Bíblia diz que quando eles puxam, eles mal conseguem, as redes quase se rompem, de tanto peixe que tinha na rede. Agora olha que interessante, quando Pedro percebe aquela quantidade de peixes, quando Pedro percebe a abundância, Pedro não olha para aquilo para dizer: ei, isso aí é coisa do diabo. Que abundância é essa? Tudo sobrando. Rapaz, isso é demônio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se dinheiro te afastasse de Deus, todo mês o diabo te dava um aumento. O dinheiro, ele só facilita a expressão de quem você já é. Guarda isso, o dinheiro é um amplificador de propósitos. Se você é avarento com pouco, você vai ser avarento com muito.
Se você gasta nos prazeres com pouco, com muito, você só vai ter prazeres mais caros. Mas vai ser a essência de quem você é. Ele facilita a expressão de quem você é. E lá estavam os discípulos, quando eles puxaram aquela rede cheia de peixes, o que foi que Pedro reconheceu? Quando ele viu a abundância, quando ele viu que aquela noite de trabalhar e não conseguir nada já tinha passado, ele reconheceu, é o Senhor. Por quê? Porque Jesus era conhecido como a provisão viva, o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Onde ele chegou, falta não ficou. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que fala sobre Jesus sofrendo falta e não recebendo de provisão dos céus. E nós somos chamados de cristãos, ou em outras palavras, imitadores de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos olhar para toda a Bíblia sem deixar de perceber a associação do avivamento espiritual com o avivamento financeiro. Mais uma vez a gente olha para a história, houve um grande movimento, talvez alguns já tenham ouvido falar sobre ele, se chamou Voz da Cura. E durante esse grande avivamento, as pessoas montavam tendas nos Estados Unidos, tendas para 8.000, para 12.000 pessoas, movimentos extraordinários de cura aconteciam, as pessoas iam de graça para aquelas tendas, mas as tendas não eram de graça. E foi naquele mesmo período que se levantou o movimento da Voz da Cura, que nasceu um movimento que ainda tem ecos nos dias de hoje, que se chama ADONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Pessoas que se levantaram com uma função, prosperar, para patrocinar o reino, para a palavra avançar velozmente. Perceba que Deus sempre preparou um avivamento financeiro, junto com um avivamento espiritual. Agora, a gente fica dizendo que o dinheiro não é importante. Alguns crentes dizem, não, o dinheiro não é um assunto tão importante assim. Mas se um terço das palavras de Jesus foram sobre esse assunto, se um terço dos milagres de Jesus foram sobre esse assunto, como a gente acha que esse assunto não vai ser importante? Algumas pessoas dizem, mas fala-se muito sobre ofertas na igreja, e isso me incomoda. Você não conseguiria congregar na igreja de Jerusalém. Porque a Bíblia diz que eles vendiam suas heranças, suas posses e depositavam aos pés dos apóstolos. Se você acha escandaloso alguém colocar uma oferta num cestinho, as pessoas jogavam as heranças nos pés dos apóstolos. Não, pastor, mas isso aí não é o que a Bíblia está ensinando, é o que está na Bíblia, sim. Está muito claro. Não, pastor, mas a Bíblia diz que quando você der, a sua mão direita não deve saber o que a mão esquerda está fazendo. Não, a Bíblia diz que quando você der uma esmola, a sua mão direita não deve saber o que a direita está fazendo. Em outras palavras, se eu dou uma esmola ao meu irmão que está necessitado, eu não vou fazer isso com alardes, porque se eu alardear isso, ele vai criar uma dependência em mim, ele vai se envergonhar. E ele precisa crer no Senhor. Mas quando você dá ofertas, não tem nenhum problema de as pessoas verem, não. Porque a Bíblia diz que um homem chamado Barnabé deu uma herança e todo mundo ficou sabendo. Mas houve comentários e teve gente que foi dar também com a motivação errada. Houve um juízo sobre eles, mas Barnabé era chamado de filho da consolação. Por que eu estou falando isso? Deixa eu ser muito explícito com você. Deus está levantando pessoas que vão prosperar de uma forma extraordinária para patrocinar o reino nesses dias. Você diz, pastor, não me identifico com isso. Tudo bem, então não é para você. Somente escuta para quem vai ser nesse momento. Aleluia, porque eu não estou falando um ensinamento só para você aprender. Eu estou liberando algo do Espírito que você pega ou você não pega. E eu estou falando pelo Senhor para você como boca profética sobre um tempo de prosperidade incomum sobre essa terra. Você pode dizer, pastor, mas dinheiro não é tão importante. Eu acho que a igreja deveria falar menos sobre dinheiro e deveria falar mais sobre família. Olha que interessante. Você sabia que dinheiro está entre as 5 causas mais frequentes de divórcio? Então as pessoas que não entendem sobre dinheiro no casamento, consequentemente não vivem bem em família. Dinheiro é importante na família.
Alguém vai dizer, mas dinheiro não é tão importante assim. A gente deveria falar mais sobre o valor da vida mesmo. Você sabia que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo? Você sabia que a principal causa de suicídio no mundo é financeira? Pessoas estão tirando a sua vida porque elas estão com necessidades financeiras e não sabem como lidar, como enfrentar essas necessidades financeiras. Pastor, a gente não devia falar tanto sobre dinheiro, a gente devia falar sobre evangelismo e missões. Você sabe qual é o maior entrave ao avanço das missões mundiais? Dinheiro. Não é porque não tem pessoas sendo chamadas. Certa vez fizemos um seminário de missões, conversamos com dezenas de missionários e de pessoas que tinham um chamado para missões, e abrimos para perguntas, e a maioria das perguntas dos missionários era: como eu levanto sustento para ir para o campo missionário? Como eu levanto parceiros para poder permanecer no campo missionário? Como eu levanto recursos para planejar a missão que Deus confiou ao meu coração? Alguns vão dizer: não, pastor, eu acho que a gente não deveria falar tanto sobre dinheiro, a gente deveria falar sobre ação social. Que é feita com dinheiro. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o dinheiro a tudo responde. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. E se isso te choca por alguma tradição cultural que você recebeu, não fique com raiva de mim, fique com raiva da Bíblia. Mas se você for ficar com raiva da Bíblia sobre esse assunto, você vai precisar rasgar muitas páginas da sua Bíblia. Então eu recomendaria que você abrisse a sua cabeça hoje, porque talvez você seja chocado em algumas coisas, mas talvez o Senhor queira te exortar mesmo, porque eu estou para ver com os meus olhos um grande derramar de prosperidade financeira sobre a igreja no Brasil esses dias. Aleluia. Você sabia que os muçulmanos não têm medo de ganhar dinheiro, mas os cristãos têm? Tem gente que tem medo de ser rico. Se riqueza fosse do diabo, o gadareno era milionário, porque ele tinha uma legião de demônios com ele. Mas ele era pobre, ele estava nu e ele era louco. Mas quando chegaram para ver aquele homem limpo, bem vestido e conversando com Jesus no nível dele, as pessoas disseram: alguma coisa aconteceu. Porque essa mudança do lado de fora é só um reflexo da mudança que aconteceu do lado de dentro. Aleluia, aleluia. Os muçulmanos não têm problemas. Eu vi uma reportagem uma vez, e eu estive esses dias também na parte muçulmana de Israel, e a gente viu um grupo de muçulmanos ofertando alguns bilhões, com B de bola, para construir uma mesquita na Noruega. E eu achei interessante a resposta do governo da Noruega. Eles disseram: olha, se vocês permitirem que a Europa possa construir igrejas na Arábia Saudita, nós vamos permitir que vocês construam essa mesquita na Noruega. Agora, eu pergunto a você, se nós temos muçulmanos ofertando bilhões para construir mesquitas, onde estão os crentes construindo as igrejas? Não, pastor, mas essa coisa de milhões, ela não é para mim. Tudo bem, você vai para o céu do mesmo jeito. Eu estou falando para aqueles que vão crer em coisas grandes esses dias. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando sobre prosperidade incomum. Diga comigo: avivamento e finanças. Agora eu quero que você abra uma passagem da Bíblia comigo, só para você não dizer que o pregador não abriu a Bíblia. Vá lá comigo em 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. A partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6 e versículo 24, e eu estou já tirando aqui o meu esboço da tela, vai ficar para um outro dia. Você estava tão bem preparado, mas não é você.
Segundo Reis, capítulo 6 e versículo 24. A Bíblia diz: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Você já viu algum império, algum país, algum reino cercando o outro? A gente tem uma situação semelhante hoje acontecendo no mundo, mas nada é novo debaixo do sol. E a Bíblia diz o seguinte: o cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Eu quero que você perceba aqui, que a Bíblia está falando de um conceito que mais na frente a gente vai entender como inflação. Ele está dizendo que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. As pessoas estavam comendo cabeça de jumento, e era uma iguaria, 80 peças de prata. Eles estavam comendo esterco de pomba. Então, se você acha que em alguns lugares a gente tem fome nos nossos dias, é porque você não viu essas histórias ainda. E pode ser que você fique até chocado com esse versículo que eu vou ler agora, mas eu preciso ler para você, para que você entenda que crise na terra não é novidade para Deus, mas para que você entenda também que provisão extraordinária na terra, muito menos, também não é novidade para Ele. O versículo 26 diz: um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas? Falta de trigo também não é novidade dos dias de hoje. E aí a Bíblia diz: contudo ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu: essa mulher me disse, preste atenção nisso, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o nosso filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Esse era o tamanho da fome que eles estavam vivendo. Talvez algumas pessoas achem isso absurdo, mas como médico eu posso dizer que as pessoas podem se tornar irreconhecíveis depois de talvez 3 ou 4 dias sem nenhuma refeição. Elas voltam para os seus instintos de sobrevivência mais primitivos. Elas fazem coisas que elas podem se arrepender depois. Mas a Bíblia diz no versículo 30, quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco junto ao corpo, e ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os meus ombros. Olha que interessante, ele fica com raiva de Eliseu, ao invés de procurar um arrependimento. Fica com raiva do profeta. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-la trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Veja o que diz o versículo 1, a gente vai ler uma passagem um pouquinho extensa aqui, mas eu creio que o Senhor está lançando pão para a gente poder receber o óleo sobre isso. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, diga comigo, amanhã. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, amanhã, aqui na porta de Samaria, vai acabar a inflação. Amanhã, aqui na porta de Samaria, vai ter abundância. Eu não sei se você entende, mas é como se alguém chegasse para dizer, como assim? 8% de inflação, assim diz o Senhor, amanhã a inflação vai estar em 1% ao ano.
E alguém ia dizer, rapaz, você é um louco, isso é impossível. Não tem como a economia de um país mudar assim do dia para a noite. Foi exatamente isso que o profeta disse. Agora continua comigo. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Quando nós ouvimos mensagens sobre prosperidade, muitas vezes algumas pessoas entram na mesma atitude desse servo. Espera aí, deixa eu fazer as contas aqui. Ainda que Deus abrisse as portas do céu, tem como acontecer isso de um dia para a noite? Será que Deus pode reverter uma crise em abundância do dia para a noite? Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia de favor divino pode fazer mais do que um ano de labor humano. Um dia de favor de Deus pode tirar você da prisão e colocar você no palácio. Foi o que aconteceu com José do Egito. Um dia de favor de Deus pode colocar você nos dias mais difíceis financeiramente da sua vida e levar você para os dias mais prósperos da sua vida. Você pensa, mas isso pode demorar 10 anos, isso pode demorar 10 meses, e o Senhor está dizendo, não, pode demorar uma ligação. Pode demorar uma conexão com uma pessoa que eu vou colocar diante de você. Não, mas eu estou há 10 anos de ficar livre da minha dívida, e Deus está dizendo, não, você está a uma ideia de distância dos melhores dias da sua vida. Você está a uma ideia de distância. Eu vou dizer de novo para você. Você está a uma ideia de distância. Uma ideia inspirada do céu, que vai fazer a diferença. Uma ideia de distância dos melhores dias da sua vida. Amanhã, assim diz o Senhor. Amanhã. E ele disse, como é que pode um negócio desse? Ele estava zombando do profeta. Ele estava dizendo, vai abrir as janelas do céu, vão derramar dinheiro aqui. E olha o que o profeta diz, mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Aleluia, vai ver, mas não vai desfrutar. Vai acontecer, mas você não vai fazer parte disso. Uma onda de prosperidade está vindo sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Você acreditando ou não acreditando, ela vai chegar. Agora alguns vão ver e outros vão desfrutar. Alguns vão ver, outros vão experimentar. Mas pastor, esse não é o momento propício para essas coisas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse um momento propício ao acontecer, Deus não receberia a glória. Eu vou dizer de novo para você, esse movimento que está acontecendo, não é um movimento que vai levar glória para ministro da economia, não é um movimento que vai levar glória para governo, não é um movimento que vai levar glória para a sua cidade. As pessoas vão dizer, mesmo na crise, esse cara está prosperando, o que é que está acontecendo? E aí as pessoas vão dizer, tem que ter alguma coisa diferente. Tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quando acontecer contra as probabilidades, no tempo improvável, as pessoas vão dizer, tinha que ter sido Deus. Diga comigo, Ele vai receber a glória. Aleluia, Ele quer fazer em tempo desfavorável mesmo. Aleluia, o salmista certa vez questionou o Senhor, e você pode depois, se quiser, pesquisar isso, mas ele diz, pode o Senhor, está lá no livro de Salmos, no capítulo 78 e versículo 19, ele pergunta, pode o Senhor preparar uma mesa no meio do deserto? Aleluia, deixa eu perguntar isso para você, Deus pode preparar uma mesa no meio do deserto? Aleluia. Tem uma passagem interessante que fala sobre Moisés, diante do povo, 600 mil homens. Se você achou difícil alimentar 12, imagina 600 mil. 600 mil homens, homens trabalhadores, que comiam como pedreiro mesmo. De repente o Senhor diz a Moisés, vai dizer ao meu povo que amanhã, vai dizer ao meu povo, santificai-vos.
que amanhã comereis carne no meio do deserto. Vá dizer ao povo: santificai-vos, que amanhã comereis carne. E assim diz o Senhor: não comereis por um dia, nem por 2, nem por 3, nem por uma semana, mas por um mês inteiro. E está lá na Bíblia: até vos enfastiardes dela, até você ficar com fastio de carne. Ele diz mais, o Senhor diz: até sair pelos narizes. Aleluia. Sabe o que é que Moisés faz? Moisés faz o que a gente faz. Moisés começa a fazer contabilidade com Deus. E aí Moisés começa a dizer: Senhor, acaso há bois suficientes nesse deserto para alimentar esse povo todo? Tem algum rebanho de gado aqui escondido que eu não vi? Em algum oásis aqui nesse deserto? E aí ele pergunta depois: Senhor, acaso há peixes suficientes em algum lugar? Tem algum rio, algum lago que eu não encontrei para poder dar carne para esses 600 mil homens durante um mês inteiro? E a gente fica também, tem algum lugar na terra, tem alguma solução na terra, tem alguma solução na água? Ele só esqueceu de olhar para o céu. E eu gosto da passagem porque o que parecia um esforço impossível para Moisés, a Bíblia diz: no outro dia, soprou um vento. Diga comigo: um vento. Soprou um vento da parte do Senhor. Deus fez. Soprou um vento da parte do Senhor. E as codornizes que estavam migrando numa direção, elas mudaram a direção. E elas começaram a cair naquele lugar. E a Bíblia diz que mais de um côvado, 45 centímetros de altura de pássaros no chão, para eles poderem pegar e preparar e comer a carne, isso durante um mês inteiro. O que você pensa que está causando muito esforço para você, mas eu vou ter que batalhar muito, mas vai demorar muitos anos, mas Senhor, como é que você vai fazer isso? De onde é que vai vir tanto? E Deus está dizendo: um sopro. Eu dou um sopro e eu mudo uma circunstância para uma população inteira. Eu dou um sopro e eu mudo a história dessa igreja. Eu dou um sopro e eu mudo a sua vida financeira para sempre. Eu dou um sopro, diga um sopro. Diga um sopro do Senhor, trazendo prosperidade sobre a igreja dele. Aleluia. Pastor, mas eu não acredito nisso. Não tem problema. Você vai voltar para casa com uma boa palestra e nada mais do que isso. Mas algumas pessoas aqui vão pegar pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Eu não estou falando aqui para receber a sua aprovação. Eu não sou candidato a vereador, nem vim aqui para ouvir o seu aplauso. Eu vim trazer uma mensagem do céu para a sua vida e você pega se você quiser. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não estou vendo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estivesse vendo, Deus não precisaria levantar alguém para falar, era só você olhar. Se tivesse óbvio, você não precisaria de alguém profeta, você só precisaria ligar o jornal. Mas olha que interessante, justamente quando a terra estava 3 anos e meio sem chuva, Deus levantou um profeta para dizer: manda dizer ao rei Acabe que suba, coma e beba, porque eu já ouço o som de abundante chuva. Aleluia. Se ele quisesse ouvir o som de seca, era só ligar o noticiário, era só perguntar ao vizinho, era só conversar com o colega de trabalho. Mas alguém veio sintonizado numa estação diferente, para dizer: ei, você está ouvindo o som de seca, mas eu estou ouvindo outro som. Se fosse óbvio, não precisava de um profeta. Se tivessem nuvens carregadas, Deus não precisava mandar alguém. Mas Deus manda alguém justamente quando não é óbvio, para poder preparar você para receber pela fé. E ele diz: ei, sobe, come e bebe, porque eu já ouço o som. Diga comigo: eu já ouço o som. Agora, que som você está ouvindo? Aleluia.
Que som você está ouvindo? Porque o mundo sempre vai escolher a sua crise favorita. Quando acabar a pandemia, vem a guerra na Ucrânia, e aí depois vem a crise de tal coisa, e aí vem a gripe de tal coisa, e eles sempre vão estar tendo uma crise favorita para justificar uma ausência de resultados. Mas o céu não está em crise. Aleluia! E o Senhor está dizendo, uma onda de avivamento sobre a igreja, sobre a minha igreja, uma onda de prosperidade incomum, para que eu receba a glória, para que o governo não seja o credibilizado por isso. E algumas pessoas vão pegar o sopro do Senhor, aleluia, trazendo prosperidade incomum, aleluia. Eu estou falando de milagres extraordinários, aleluia, aleluia. Eu acredito que alguns já ouviram sobre isso. Durante essa pandemia, o Senhor tinha liberado uma palavra sobre a minha vida a respeito de ganhar uma aeronave. E eu vou te dizer, querido, eu não achava muito simples nem muito fácil alguém lá no interior de Pernambuco, lá em Petrolina, ver alguém dizendo, vou dar um avião para você. Mas a gente estava no meio da pandemia, e de repente a gente estava dirigindo para ministrar em uma igreja, e de repente, agora deixa eu dizer para você, os de repentes de Deus, só são de repente para quem está do lado de fora. Não é de repente para quem estava nos processos. A gente falou no culto da tarde, se você não estava, é bom que você possa assistir depois, sobre o que fazemos quando Deus fala alguma coisa. E uma das coisas é planejamento e preparação. Eu recebi palavras sobre isso 3 anos antes. E sabe o que eu fiz? Eu me matriculei num curso de piloto privado. E eu não tinha absolutamente nada para poder ter um avião. E eu nem falava para muita gente, para as pessoas não acharem que eu era louco. Porque como é que você é pastor, você tem isso tudo e você está estudando aviação? De onde é que vem isso? Vem de uma palavra que você recebe da parte de Deus. Aleluia. De repente aquela pessoa cresceu, olha, de repente para você. Você não viu a busca daquela pessoa, você não viu a dedicação daquela pessoa, as orações daquela pessoa. De repente aquela igreja cresceu. Vão olhar para Gravatá e vão dizer, rapaz, de repente aquela igreja de Gravatá, cresceu. Olha o tamanho do prédio que eles estão. Olha quanta gente tem nesse lugar. Olha o tamanho dos projetos que eles estão fazendo. Parece que de repente aquela igreja, cresceu. De repente, para quem está vendo lá de fora, não vai ser de repente para eles, não vai ser de repente para você que já comprou essa visão, não vai ser de repente para você que está nos processos. De repente a gente estava num carro, numa viagem para pregar, e eu gosto desses certos dias que aparecem na Bíblia. Eu não sei se você já viu, quando a Bíblia começa uma história dizendo, certo dia, você já diz, vai acontecer algo grande. Aleluia. Certo dia você recebeu uma ministração. Aleluia. E algo foi marcado para acontecer na sua vida. Aleluia. Certo dia a gente estava indo para uma cidade no interior do sertão, e um homem atrás, do lado do carro, ele perguntou, do nada, pastor, quanto custa um avião? Eu disse, como assim quanto custa um avião? Ele, não, deixa eu ser mais claro, quanto custa um avião para o senhor? Eu disse, como assim? Se eu for comprar um avião, Deus falou comigo para te dar o teu primeiro avião. Quanto custa um avião? Eu já tinha estudado sobre aviação. Então eu disse, olha, se for um avião que tenha tanto de alcance, que tenha tanto de autonomia, que possa atender isso é mais ou menos isso. E ele disse, pode escolher. Eu vou comprar para você. Pastor, essas coisas não acontecem. Chegou tarde, está acontecendo comigo. Aleluia. Você nunca vai conseguir chegar para uma pessoa que já foi curada para dizer que Deus não cura nos dias de hoje. Chegou tarde, já experimentei o milagre. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, milagre não é para você entender, é para você experimentar. Aleluia. Você sabia que existem 2 grupos de pessoas, os astrônomos e os astronautas? Qual é a diferença deles? O que é que o astrônomo faz? Ele estuda o céu, os planetas, as estrelas, ele diz, olha que interessante, Mercúrio, e a rota dele é essa, e é assim, 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 e ele estuda, ele escreve sobre aquilo, ele fala sobre aquilo.
E o que é que o astronauta faz? Ele olha para o mesmo céu e ele diz, olha que interessante, eu vou lá. Você pode ser um astrônomo das promessas de Deus, ficar estudando os milagres, ou você pode ser um astronauta e dizer, eu vou pisar nesses milagres também. Eu vou experimentar isso na minha vida. Certa vez, Jesus passou perto de um homem cego, cego de nascença, vale ressaltar. E os discípulos fizeram uma brilhante pergunta para Jesus. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, ele ou os seus pais, para ele nascer cego? Olha o brilhantismo da pergunta. É quase como se Jesus respondesse, foi ele que pecou na barriga da mãe para nascer cego. Ele deu um chute mais forte lá no útero da mãe, e aí Deus castigou ele com cegueira. Estou só brincando. Quem pecou, ele ou seus pais, para nascer cego? Você já parou para perceber que às vezes a gente faz as perguntas menos importantes na hora dos problemas? Porque se Jesus respondesse, foi ele que deu um chute na barriga da mãe e nasceu cego, mudava alguma coisa? Não, agora eles eram um grupo que tinha um cego informado. Não, foram os pais deles. Mudava alguma coisa? Não. Às vezes a gente fica fazendo as perguntas que não vão mudar a nossa situação. Ao invés de gastar sua energia para tentar entender o seu passado, porque eu estou aqui, investe a tua energia para descobrir o teu futuro. Jesus disse, olha, nem ele nem os pais, mas isto aqui o que? A cegueira? Não. Isto aqui, o fato de eu estar aqui agora, perto dele, isto aqui aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Pergunta não é o que aconteceu, não é porque ele está assim, o que importa é que a gente está aqui agora, e a gente vai fazer a diferença para ele. E aí ele ora, aquele homem passa a ver, e o interessante é que os teólogos, os fariseus, eles chamam aquele homem para interrogá-lo. E eu acho interessante porque sempre que um milagre acontece, especialmente os milagres financeiros, eles desatam algumas perseguições. Jesus certa vez disse, não há ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos, por amor a mim, que não receba nesta vida, 100 vezes mais, casas, irmãos, com perseguições. Eu digo que são os juros. Vem junto com a prosperidade. Mas eu aprendi algo muito interessante. Se eu não prosperar, as pessoas vão falar mal de mim. E se eu prosperar, as pessoas vão falar mal de mim. Então é melhor ficar prosperando mesmo, não falar mal de todo jeito. Aleluia. Foram perguntar para o cego, mas vem cá, esse cara que te curou é o Messias mesmo? Porque não é lícito que o Messias cure no sábado. Explica para a gente como é que ele pode fazer essa cura no sábado. E eu gosto da resposta do ex-cego. Porque ele diz, se ele é o Messias ou não é, vocês que são os doutores da lei, que se entendam aí. Eu só sei dizer uma coisa, eu era cego e estou vendo. Aleluia. Mas Deus pode dar avião a alguém, rapaz, quer ficar discutindo, fica discutindo isso. Eu só sei de uma coisa, ele me deu. Aleluia. Vão ter milagres que você não vai conseguir explicar. Você simplesmente vai dizer, rapaz, eu estou desfrutando. Aleluia, diga comigo, é tempo de desfrutarmos de favor extraordinário. Aleluia, aleluia. Vamos voltar aqui para a nossa história. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. O Senhor traz uma palavra para Eliseu. Nós vimos que o oficial, ele critica aquilo. Agora, eu vou avançar um pouquinho a história. E no versículo 3 do capítulo 7, a Bíblia diz o seguinte: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Só como uma curiosidade histórica, os leprosos eles ficavam à porta da cidade. As cidades elas tinham muros. Por isso que eles cercaram a cidade. Eles não conseguiram invadir a cidade. Então eles disseram, vamos cercar, eles vão morrer de fome, uma hora eles vão se entregar. E foi isso que aconteceu. A comida começou a ficar cara dentro da cidade, porque eles não podiam comercializar. E lá estavam os leprosos não entravam na cidade, eles eram imundos, eles ficavam do lado de fora. Então estava lá a própria sorte. Esses 4 não foram mortos pelo exército, estavam lá
e a Bíblia vai falar sobre eles. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Então eles estavam lá na porta da cidade, e aí eles disseram: rapaz, se a gente entrar na cidade a gente morre de fome, se a gente ficar aqui eles vão matar a gente também, então vamos pelo menos para lá, para o acampamento inimigo, para se render. Vai morrer de todo jeito, se for para morrer pelo menos a gente tenta alguma coisa. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Estava todo mundo engomadinho dentro da cidade, passando fome. E os leprosos lá de fora, excluídos, estavam lá comendo do melhor da terra. E aí a Bíblia diz: depois voltaram e entraram numa outra tenda. Sabe aquela coisa que você prova e você diz: rapaz, quando a esmola é demais, né? Será que é isso tudo mesmo? Vamos embora. Aí você diz: rapaz, mas foi tão bom, vamos entrar em outra aqui, só para ver se tem essa sorte grande para a gente de novo. E aí a Bíblia diz, vamos voltar aqui. Voltaram e entraram numa outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, depois da segunda tenda: não estamos agindo certo. Esse é um dia de notícias boas e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Eles já começaram a pensar: rapaz, a gente comendo aqui, esse povo da cidade vai castigar a gente. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas à porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas à porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Olha como é o nível de incredulidade. Aleluia, Deus está dando até as evidências e você diz: não, mas não é bem assim não. Deve ter alguma armadilha aí, porque essas coisas não acontecem assim tão fáceis para a gente, né? Vamos continuar lendo. Então a Bíblia diz: um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Aleluia! Ora, o rei havia posto o oficial, em cujo braço tinha se apoiado, como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, quando disseram: é verdade, saiu tanta gente ao mesmo tempo, que a Bíblia diz que quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu,
conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado ao homem de Deus, perguntado: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Sabe o que eu posso dizer aqui para você? Ele foi atropelado pela bênção. Aleluia. Tem uma grande onda chegando sobre a igreja do Senhor para esses dias. Aleluia. Você pode ser atropelado pela bênção ou você pode desfrutar dela. Aleluia. Eu queria que o grupo de música pudesse subir aqui. Deixa eu dizer algo para você. A gente só consegue ver aquilo que a gente conseguir ver. Olha para mim para você entender. A gente só consegue ver aquilo que a gente conseguir ver. E o Senhor está despertando você essa noite, porque Ele quer que você veja primeiro, para que você veja depois. Se você quiser ouvir sobre a seca, liga os noticiários. Se você quiser ouvir sobre a abundante chuva, você precisa sintonizar os seus ouvidos numa estação diferente. O profeta falava para o seu servo, esse mesmo que anunciou a chuva. Eu quero que você lembre dessa passagem. Ele pediu para que o servo fosse ver o que acontecia nos céus. E ele disse: não estou vendo nada. E aí a Bíblia diz que o profeta, ele mete a cabeça nos joelhos e diz ao servo: vá novamente. Agora, preste atenção. O que é que acontece se você meter a cabeça nos joelhos? Você tapa seus ouvidos. Como é que alguém está tapando os ouvidos e dizendo que está ouvindo um som de chuva? E aí o servo volta de novo e diz: ei, profeta, não vi nada. Vai de novo. E aí ele volta. Essa também é a posição fetal. Algo está para nascer. E ele diz: vai de novo, vai de novo, vai de novo. Ele poderia dizer: eu acho que eu errei. Mas ele disse: vai de novo, vai de novo, vai de novo. E na 7ª vez, estou vendo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. E ele diz: esse é um sinal que vai vir uma grande chuva. Em que estação você está sintonizado? Porque nos dias de Jesus, enquanto o rei Herodes deu uma ordem para que todas as crianças fossem mortas, havia um grupo de magos do Oriente que estava sintonizado numa estação diferente. Eles disseram: nós viemos seguindo a estrela. Eu quero ler para você o capítulo 2 do livro de Joel. Mas eu quero que você preste muita atenção nessa leitura, porque eu não vou ler apenas aquela passagem tão conhecida, que é Joel 2:28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Porque essa passagem é do avivamento do Espírito para esses últimos dias, você sabe disso. Mas eu queria que você prestasse atenção numa expressão desse versículo. E depois disto. E aí eu pergunto: depois de quê? Então vamos voltar um pouco para ver o que antecede esse avivamento espiritual. Olha o que a Bíblia diz.
No versículo 18, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. E o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Em outras palavras, nunca mais ninguém vai zombar de vocês, dizendo: onde está o Deus deles? Olha aí, não é crente, e por que está passando por isso? E aí ele diz no versículo 21, não tenha medo, ó terra, não tenha medo, Gravatá, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Que é isso? Ele está dizendo aí, alimento para suas crias, frutos para suas plantações. Pastor, mas eu não planto. Então ele está dizendo empregos na empresa onde você trabalha, produtividade no seu local de trabalho. Ó povo de Gravatá, alegre-se e regozije-se no Senhor o seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. E o versículo 24 diz para você: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Agora olha o versículo 25: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Vou compensar vocês. Vou compensar vocês. Versículo 26 diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disto, depois de transbordar os teus celeiros, de encher os teus tonéis, de deixar os pastos verdes, as tuas árvores frutíferas, de nunca mais você ser envergonhado, de compensar os anos perdidos. Pastor, você não sabe o que essa pandemia fez com as minhas finanças. O Senhor está dizendo: vou compensar os anos perdidos. Aleluia! Diga comigo: está chegando compensação sobrenatural sobre a minha vida. Diga mais uma vez: está chegando compensação sobrenatural sobre a minha vida. Preste atenção nisso. Segura um pouco. Como é, pastor, que Deus restitui os anos perdidos? Porque se eu perdi dinheiro, Deus pode restituir dando dinheiro. Se eu perdi saúde, Deus pode restituir dando saúde. Agora, se eu perdi tempo, como é que Deus restitui o tempo perdido? Porque Ele não vai fazer eu voltar para o passado. Eu vou te dizer agora. Ele compensa, Ele restitui o tempo perdido no passado, acelerando o tempo do presente.
Pastor, eu perdi 10 anos. Aí ele vem e em 1 ano ele faz o que demoraria 10. Você não está entendendo? Diga mais uma vez: compensação, restituição. Olhe para o seu vizinho agora, olhe bem nos olhos dele. Seja boca profética para a vida dessa pessoa nesse momento. Diga para ele: está disponível para a sua vida compensação, restituição sobrenatural, aceleração, favor e bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Não seja atropelado pela bênção. Desfruta, 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 desfruta. O fogo não me queima. Aleluia. Isso só acontece quando Deus estraga a mensagem da gente. Aleluia. Mas o Senhor me disse que o esboço dele não acabou ainda. Tem algo para ser liberado para vocês. Aleluia. E eu desci, Senhor, isso é teu. Eu não quero falar da minha cabeça ou da minha vontade, mas o Senhor está dizendo: estão chegando dias de compensação. Aleluia. E a compensação de tempos que pareceram que foram tempos perdidos vai vir na forma de aceleração em processos no presente. Processos vão se acelerar sobre essa igreja. Processos vão se acelerar sobre essa liderança. Processos vão se acelerar sobre a cidade de Gravatá. E as pessoas vão lembrar desse dia e vão dizer: o Senhor fez grandes coisas. E Gravatá não será objeto de zombaria entre as nações. Aleluia. Aceleração, 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 aceleração. Você fez escolhas e você honrou essas escolhas, e o Senhor está dizendo: eu estou para acelerar, eu estou para acelerar esta obra, eu estou para acelerar o seu ministério, eu estou para acelerar esta igreja, diz o Senhor. Aleluia.